Eles... Eles falam pra você, tipo, não confiar em estranhos, não falar com estranhos. Não! Eles colocam, de certa forma, como se... como é que eu posso dizer? Como se todo mundo tem um problema. Então, se a pessoa não tem um problema, tem alguma coisa errada. Então, por exemplo, como é que eu vou te dar um bom exemplo disso? Veja bem, vou pegar uma coisa clara, que eu acho que a maioria dos brasileiros já deve ter percebido. Música. Vou pegar uma área aqui. Música. Você já reparou que as músicas no Brasil, quando você tem uma banda muito boa, que os cantores são muito boas, as letras são muito boas, a sinfonia, né, questões em si são muito boas, você já deve ter reparado que essa banda ela não cresce no Brasil. Ela não funciona. É muito mais fácil ela crescer lá fora, entendeu? Ser famosa lá fora do que aqui dentro do Brasil. Em compensação, pessoas como que nem Chico Buarque, entendeu? Pessoas que nem essa que, pelo amor de Deus, é uma bosta. Às vezes tem uma coisa boa, uma coisa ou outra boa, mas sempre tem problema, você sempre percebe, às vezes a desafinação, a letra da música, sempre tem alguma coisa que é ruim. Eles exaltam, falam, olha só como isso daqui é bom. E se a coisa for perfeita, eles jogam fora. Então no Brasil funciona assim, tem que ter um problema, tem que ter uma discussão, tem que ter uma desigualdade social, tem que ter... Toda hora tem que ter um problema, não pode ficar próximo. Por exemplo, tem um doutor muito famoso chamado Lair Ribeiro, né? Que ele... Ah, você me convidou o bagulho? Deixa eu entrar. Nossa, você fala toda vez desse doutor. Eu falo porque esse doutor, certo? Esse doutor chamado Lair Ribeiro, que eu falo pra galera pesquisar sobre ele e ver sobre ele. Tem uns outros também, qual é o nome do outro? Pimentel. Não tô enganado, é Pimentel o nome do outro doutor também. Alguma coisa Pimentel, não vou lembrar. Eu sempre esqueço o nome. Lembro de o nome de um ou do outro, mas eu sempre esqueço o nome. Mas o... Ah, você vai com a Rússia? A questão em si que acontece é o seguinte. Ele fala uma coisa muito interessante, né? Ele fala sobre neurolinguística, ele é neurocirurgião, então, mas ele fala ele fala que abundância gera abundância, e ele tá certo. Olha só nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é sempre assim. Eles sempre fazem questão, né? Eles sempre fazem questão de tentar ajudar o próximo. Então, por exemplo, como assim? As pessoas, mas como assim ajudar o próximo? Eles sempre estão atrás de ajudar ONGs, certo? De poder ajudar outras pessoas. Geralmente eles estão interessados em ver como que você reage, como que você faz, né? Então, assim, é muito interessante o que eles fazem. É muito interessante o que eles fazem, o modo que eles fazem. Tô até perdendo concentração aqui, que eu tô centrado um pouco no jogo. Não. A questão, peraí, o que você vai pesquisar? Animal Husbandry. Ah, beleza, então eu vou pesquisar mineração. É muito interessante, por exemplo, veja bem. Até perdi o assunto. Verdade. Veja bem, eles sempre tentam ajudar o próximo. Então, eu ajudo, por exemplo, o próximo vai ajudar o outro, que o outro vai ajudar. Assim, mas a gente muda primeiro o que está ao nosso redor. A gente começa na nossa própria família, na nossa própria linha de amigos. Entendeu? A gente começa ali. Então, a gente não começa lá na frente. Você muda você mesmo, depois você muda quem você gosta, quem você convive, porque você vai estar preparado para isso. Uhum. E depois essas pessoas vão mudar mais pessoas que elas conhecem. Vai fazer um dominó. Exato. Na verdade, a mudança comunitária em si, as melhorias comunitárias, na verdade, é muito maior do que o próprio Estado. Por exemplo, quando o Estado ele fala assim, eu vou resolver o problema de vocês, olha quem aqui, uma coisa aqui, por exemplo, questão de infraestrutura, certo? Então, vamos pegar aí uma rua aí que tá toda esburacada, arregaçada, acabada. O Estado em si ele tá com muito problema para ele lá, na sua região,
tá? Para ele ir lá no seu bairro, lá, entendeu? Ele fala assim, vamos arrumar isso daqui, vamos arrumar essa rua, olha como está ruim. Ele tem muito problema. Às vezes a própria população ali, as próprias pessoas ali da rua fazem um problema de refazer a rua, né? Ou até mesmo às vezes for uma rua de terra, fazer aterramento, né? Então eles dão um jeito em si, entendeu? E o Estado em si, ele não consegue fazer isso. Eu sempre fui a favor de as pessoas fazerem as coisas por elas mesmas. Não ficar esperando fazer. Não esperar que eles vão fazer, que eles vão dar um jeito. Eu nunca penso dessa forma. O Estado, na verdade, a mídia deveria... Se a gente deixasse o Estado fazer tudo, quem deveria fazer essas regiões menores, por exemplo, o Estado é sempre focado, vamos colocar assim, Brasília, São Paulo, colocando Estado federal. Aí os estados estaduais, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, no meu caso, o Paraná. Então ele vai se focar mais em Londrina, vai se focar mais em Curitiba, Maringá. Agora, se você pega cidades pequenas, dificilmente ele vai se focar lá. Malemar, você vai ter as prefeituras, e mesmo assim a prefeitura se foca, por exemplo, no centro da cidade. As regiões menores da cidade, bairros mais longe da cidade, não vão se focar. Quem que vai fazer? São as comunidades. É como... Então, eu não sou a favor, por exemplo, tem gente que é ANCAP. Não tem que ter imposto nenhum. Não. Eu não acho que não tem que ter imposto nenhum. Mas eu acho que tem que ser o mínimo possível. Entendeu? Porque as comunidades elas trabalham muito melhor. Quando eu falo de comunidades, assim, dá até a impressão que é um comunista falando, né? Um socialista, as comunidades. Não tem nada a ver com isso. Aqui, por exemplo, eu estou dando um exemplo americano. Eles resolvem os problemas por eles mesmos. Então, os problemas em si, eles não têm que toda hora resolver aquilo. Entendeu? E é muito interessante isso que eles fazem. De sempre tentar... Acho que eu vou pegar tradicional, né? Tradicional que dá mais cultura. A rede tradicional dá alimento. Mas é que nem aqueles esquemas de doação, sabe? Eu vou pegar a honra mesmo. Por exemplo, você doa pro mendigo, pra aquelas ONGs lá de mendigo, que, por exemplo, ele tá falando que é melhor não vá, era uma propaganda que eu vi no canal do Nando Moura, eu acho, que seja contra a esmola, tipo, doe, tipo, mais... A esmola... Mas aí, tipo, o cara ganha, tipo, R$2, tipo, e você deu 10, tá ligado? É muito melhor você, por exemplo, os impostos, é muito melhor, por exemplo, você pagar sabendo e você, tipo, pagar pra poder exigir, tá ligado? Tipo, você paga do seu jeito, arruma as suas coisas com o seu dinheiro que você tá pagando, ao invés de você pagar impostos, o seu dinheiro ser usado pra outra coisa, que você nem sabe do que é usado. Porque acho que se você perguntar pra maioria dos brasileiros pra que são usados o dinheiro deles que eles pagam em impostos, eles não vão saber responder. Tanto que eu não sei responder isso. Na verdade, veja bem, comendo aqui, por isso que eu tô... Veja bem, quando, por exemplo, o cara vai no hospital, vai no SUS e fala assim, mas o SUS é de graça. Meu filho, nada é de graça. Você tá pagando por isso e você nem sabe. Tem diferença se fosse um sistema privado. Mas não é todo mundo que tem condições de pagar. Bem, aí nós chegamos numa conclusão. Nem todo mundo tem condições de pagar aquilo, nem todo mundo tem dinheiro para pagar aquilo. Concordo plenamente, sem sombra de dúvidas. É complicado, certo? É complicado, né? Quando você pensa bem. Agora, veja só, o Sistema Único de Saúde não deu certo. Não deu certo. Não adianta, não é uma coisa que eu acho que é uma coisa que o governo deveria cuidar, mas as leis policiais deveriam ser mudadas. E o investimento deveria ser maior na polícia. Eu acho que é uma coisa que tem que ser estatal. Tudo bem, deixa pro Estado. Lembra que o professor Denéia sempre falava nem Estado máximo, nem Estado mínimo, Estado necessário. Por exemplo, a saúde em si não funciona. O SUS não funciona. Por mais que você conheça alguém, eu fiz pelo SUS e funcionou. Muito bem, mas quantas pessoas você conhecem que tentaram pelo SUS e não conseguiram? Então você tem a cada 4 casos, chutando baixo,
A Você tem um maioria caso sucesso. acaba eliminando a minoria. Porque Você é tem tanto pessoas errado. aí, teve casos aí que foi simplesmente assustador, né? A gente teve alguns casos aí que foram assustadores, que a esposa, né, já era viva, né, falando que a hora do marido dela para fazer a cirurgia chegou, depois de 1 ano e meio que ele tinha morrido. Tá entendendo? 1 ano e meio ele já tinha morrido, a doença já tinha levado ele, aí mandaram a carta, tipo assim, olha, chegou a vez do seu marido, tipo assim, faz 1 ano e meio que eu perdi meu marido, eu tô viúva. A mina já tá com amante, assim. Não, então, tipo assim, o que acontece, chega a ser, como é que fala? Chega a ser ridículo a questão. Chega a ser ridículo a questão. É a questão do SUS, né? Rir pra não chorar. Então, exatamente. Seu último suspiro, né? Eles falam que é seu último suspiro. Então, não deu certo, certo? Não deu certo. Eles estão tentando fazer dar certo, mas não adianta. Não adianta. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não é que eu sou... Tem gente que fala, ai, como você é pessimista. Não tô sendo pessimista. Não tô sendo pessimista. Eu tô sendo realista. Não vai dar certo. Não tá dando certo até agora. Faz anos que tá tentando e não dá certo. Você tá achando que agora vai dar certo. Agora vai funcionar. Por exemplo, eu não sou estadista. Eu acho que até funciona, mas eu não sou, principalmente no Brasil. Por quê? Porque a galera é muito dinheirista. Você coloca muito poder, muito dinheiro na mão de algumas pessoas de situação, tá todo mundo ferrado, tá todo mundo fudido. E é isso que acontece. Entendeu? Então, assim, sinceramente, eu não acredito, não é nada contra assim, questão de Estado e tudo, mas eu acho que, assim, tenta deixar o cível. O Estado não vai deixar de existir, que nem os caras. O Estado tem que deixar de existir. Não tem como o Estado deixar de existir. Isso é impossível. Mas que a gente pode diminuir ele bastante, desinflar, né? Porque ele tá inflado. Ele tá pegando todo mundo. O Estado em si, você não consegue, né? Por exemplo, vira e mexe, aparece alguns vídeos no YouTube que você vê um vendedor, um cara vendendo coxinha, ou vendendo fruta na rua, e passa a fiscalização e leva tudo que o cara tem. O cara não tem outra condição. A única coisa que ele tem para fazer é vender aquilo dali, né? E até parece que o próprio Estado em si fala, não, o único jeito de você sobreviver é roubando, né? Eu não defendo quem rouba, mas parece que o Estado ele joga isso para as pessoas, né? Joga isso. Por quê? Porque o cara tá ali tentando ganhar o dinheiro dele e não consegue. Ah, mas pode trazer doenças. Bem, então, um cara vendendo coxinha, certo? Pode trazer doença? Pode, mas as pessoas não são obrigadas a comprar. Compra quem quer. Você sabe se você comprar um lanche na rua, pode dar uma dor de barriga e tudo, né? E eles falam assim, mas olha, as coisas têm que funcionar. Muito bem, meu filho, mas nada tá funcionando. Por que será que ele tá vendendo coxinha na rua? Será que é porque ele realmente falou, quando eu crescer, eu vou ser um vendedor de coxinhas na rua? Será que era isso? Ou será que ele não teve outras condições? Será que ele não conseguiu arranjar um trabalho para ele? Né? Será que ele não conseguiu arranjar o trabalho? Era a melhor condição? Às vezes conseguia ganhar um pouco mais de dinheiro, precisa sustentar a família dele. No Brasil, meu filho, o que acontece quando as pessoas fazem essas coisas? Quando elas, por exemplo, como é que eu posso falar? Quando elas, por exemplo, fazem uma feirinha, fazem alguma coisa, geralmente é porque eles não têm, elas estão tentando fazer alguma coisa. Ainda tem um testemunho ainda. Eu nem gosto do cara, na verdade, eu nem sou muito fã dele. Vira e mexe, ele dá umas bolas fora, no cara chamado Albertinho, que fala nos Estados Unidos. Vira e mexe, ele dá uma bola fora. Agora, ele fez esses dias atrás um vídeo falando sobre um brasileiro, pega só, um brasileiro que estava morando nos Estados Unidos, né, que ele trabalhava na rua, se não estou enganado, fazendo pastel, e entregaram ele para a prefeitura, né? Só que, quando entregaram ele para a prefeitura, os próprios parceiros deles, brasileiros, entregaram para a prefeitura para o cara se fuder,
né? Só que todo dia passava uma moça que trabalhava na prefeitura que sempre comprava pastel com ele, conhecia o trabalho dele, né? E quando ela estava passando, que viu que a prefeitura estava ali levando tudo que ele tinha, ela parou os caras, porque ela tinha autoridade para isso, já levou o cara até na prefeitura, deu uma licença para ele para continuar vendendo e falou para ele, olha, você tem que parar de conversar com seu próprio povo. Tá entendendo? É assim que funciona. Infelizmente, é assim que funciona. Então, o problema, o Brasil é o seguinte, se você tem sucesso, tá rico, se você teve sucesso, tem algo errado com você. Tem algo extremamente errado com você. Você não pode ser rico, entendeu? Você não pode ser bonito, não pode ter sucesso, não pode ser muito inteligente, tem que ser um pouco ignorante, entendeu? O Brasil vive das famosas felicidades curtinhas. Por exemplo, comi uma lasanha, tava muito bom. Essa é a sua felicidade, acabou. Entendeu? Você não pode ter mais. Se você falar no Brasil que você comprou um carro novo, um carro zero, meu filho, não vai dar um mês, vai dar problema no carro. Vai dar problema no carro. A inveja é gigantesca. A inveja é gigantesca. É extremamente difícil fazer qualquer coisa no Brasil. É ridículo, mas é o que acontece. Eu não sei se tá entendendo ou Sim, tá tô. perdido em alguma área. Então, cara, eu tenho que parar de comer bolo, velho. Mas a questão em si, né, é que no Brasil, tudo que você vai fazer, por isso que eu falo, voltando ao ponto, né, porque se você fala, mas por que você acha que o Brasil é socialista? Porque o governo controla tudo, de certa forma. Você fala, não é um comunista, porque você ainda tem os empresários, apesar que os comunistas, eles vivem trocando estratégia. Tem gente que acha que não, os comunistas é isso, e olha, o governo controla tudo. Não, eles vivem mudando estratégia. Hã? Citar Pode. Esqueci o nome do cara, acho que era... Eu esqueci o nome do filósofo. Trocar... Eu esqueci a frase também, mas é tipo que você tem que trocar quantas vezes for necessário as suas ideias pro socialismo dar certo. Você tem que ir ao contrário quantas vezes for necessário, alguma coisa assim. Era um filósofo comunista, socialista. Olha, a estratégia deles é sempre o seguinte. Eles criam um problema e a solução. Tá entendendo? É sempre assim. Como é que fala? Títese e antítese, né? Eu não lembro. Acho que é títese e antítese, depois eu não vou lembrar exatamente. Mas eles sempre criam um problema e a solução. Então, tipo assim, vou pegar um exemplo. Bandidagem. Bandidos, né? Tem até um livro chamado Bandidolatria e... Bandidolatria e Democídio. Bandidolatria e Democídio, que eu recomendo pra todo mundo. É um livro muito bom, que ele até fala por que o bandido no Brasil, de certa forma, parece que pode fazer tudo que quer, parece que tem uma cobertura em volta deles, ninguém pode tocar neles, ninguém pode falar com eles, né? Ele toda hora a mídia ali fica... se morrer um policial, não dá nada. Se morrer um bandido, meu Deus, para tudo, né? Para o mundo que eu quero descer. Policiais entendeu? Estão agressivos, matando bandidos, loucadamente. Não, é completamente ridículo, mas tem gente que não entende isso daí. Isso daí é uma tática. Eles, de certa forma, colocaram a bandidagem. Olha só a estratégia dos caras. Eles colocaram a bandidagem, né, deram força para ela. Como que eles deram força para os bandidos? Fazendo leis fracas. A principal coisa para eles ter todos esses bandidos é fazendo leis completamente fracas. Funcionou. Funcionou muito bem. Então, o cara tem 16 anos, mata alguém, ele não vai preso. Agora, se eu não tô enganado, agora a lei mudou, ele até pode ser preso, né? Mas eu acho que 15 ainda não é. Então, tipo assim, é completamente ridículo. É completamente ridículo, mas é isso que acontece. Então, a questão em si que está acontecendo, os mongóis estão pertinho de mim. A questão em si que está acontecendo é que,
Olha só como eles fazem. Eles colocam os bandidos de um lado, né? Eles vão lá e fortalecem da forma eles podem, certo? Então, do jeito que eles puderem fortalecer os bandidos, eles vão. Vão fazer leis. Você sempre vê leis absurdas sendo feitas no Brasil. E as leis, na verdade, só atrapalham em si o Brasil, né? São leis absurdas, mas por que eles fazem isso, né? Tem gente que não entende. Por quê? É muito simples. Mais incrível que pareça, é muito simples. Eles estão dando aos os bandidos, de certa forma, uma forma de poder trabalhar ainda mais fácil. Aí você fala assim, mas eu não estou entendendo. Onde você quer chegar, Joab? Bem, a questão é o seguinte. Ou eles dominam o poder pelos próprios bandidos, certo? Então, ou eles dominam o poder pelos próprios bandidos que eles criaram, que é uma forma deles, ou eles tentam combater os bandidos e falam assim, olha, a gente que arrumou isso daí. Tá vendo? É a gente que resolveu esse problema aí, ó. Se não fosse a gente, que seria de vocês? Então, eles dão um jeito de fazer isso. Eles sempre conseguem um jeito de fazer isso. Um jeito de, tipo assim, se não der certo pra direita, a gente vai pra esquerda. Entendeu? Se não der certo por esse caminho, a gente tem o outro. Eles sempre tem vários caminhos. O Olavo de Carvalho, nossa, tá falando isso há anos. Que eles vivem fazendo caminhos e mais ideias atrás de ideias. E que a gente tá sempre atrasado. A gente tá sempre uns 2, 3, 4 passos atrás do que os caras estão fazendo. Porque toda hora tem um problema novo. Então, por exemplo, a pessoa não vai ficar preocupada que está sendo votada no Senado, que está sendo votada na Câmara dos Deputados, certo? Quando ela nem consegue sair na rua, não sabendo se vai voltar para casa, ela não vai ficar preocupada nessas coisas. Então, de certa forma, isso daí acabou virando um tampão. Isso daí acabou virando meio como se fosse uma linha de frente. Olha, eles não vão conseguir pensar na gente, nem fazer nada, porque eles estão ocupados demais. E funcionou. E funcionou perfeitamente. Chega a dar até medo, mas funcionou perfeitamente. Entendeu? Eles fizeram exatamente o que eles queriam. Então, quando eles colocam lá que o problema do Brasil é A, o problema do Brasil é B. Bem, o problema do Brasil em si, se a gente colocar, já começa no... A gente voltar mesmo nas bases, já começa no Foro de São Paulo. A gente vai começar lá atrás, no golpe, né? Golpe, que nem fala. 64. Então, né, você é muito inteligente, você tinha intelectuais da direita, você tinha a população em si, se você pegar as revoltas familiares em si. Então, as pessoas em si, elas quando o João Goulart estava tentando implantar o comunismo no Brasil, a população se revoltou de uma forma que assustou todo mundo. Assustou a esquerda. Porque a população simplesmente foi contra e foi às ruas, e na época, 1 milhão de pessoas na rua era muita coisa. As manifestações contra Dilma, em 2013, em 2015, foram mais. Elas ultrapassaram, se você pensar estatisticamente, né, não só por números, mas estatisticamente, comparado com a população da época, comparado com a população atual, foi a maior, como é que fala? Revolta em si da população. Foi a maior manifestação que já teve, né, que foi a manifestação da família, né, as pessoas saíram com os cartazes, somos a favor da família, e aquilo foi uma porrada na esquerda. Então, eles pararam e falaram, bem, a gente tomou uma porrada muito grande, nem sabe de onde que veio, e eles ficaram por longo tempo pesquisando o que faltava para eles, enquanto a direita estava cada vez mais falecendo. O erro, quando as pessoas falam, você é a favor da ditadura militar? Não sou a favor da ditadura militar. Eu acho que a ditadura militar, sim, estava melhor naquela época do que está hoje. Isso eu não tenho sombra de dúvidas. Agora, ela errou em muitas coisas, né? Quando você, por exemplo, coloca a própria questão da formação do cidadão em si, né? As liberdades individuais, eles erraram muita coisa, né? Mas quando, por exemplo, você coloca a questão de infraestrutura ou economia,
foi espetacular. Quando eles falam, ai, mas olha a inflação. O Brasil que crescia 7, 8, 9% em um ano. Que país que cresce 9% em um ano? E a questão da Foi inflação, simplesmente... eu acredito que Ah, a se a inflação... moeda tá acompanhando, não tem problema ter inflação. Tipo, se a galera tá acompanhando a inflação, qual o problema, tá ligado? Não, existe até um certo problema, mas a questão é que o Brasil crescia até, de certa forma, rápido demais. O crescimento era impressionante. As maiores obras brasileiras, ou quase todas elas, né, de infraestrutura, quando você colocou a ponte Rio-Niterói, quando você coloca a usina de Itaipu, as usinas nucleares, de certa forma, veio tudo na época dos militares, e foi realmente impressionante, né? A questão das estradas, todas que eles fizeram, né? O Lula vive batendo no peito, eu fiz isso a 101, né? Se não estou enganado, é 101, né? Que não foi nada comparado com as estradas que os militares tinham fazido, principalmente na região ali da Amazônia, né? Manaus era uma cidade praticamente isolada antes dos militares, e depois ficou muito mais fácil, não é que agora tá ótimo, mas ficou muito mais fácil, né? Essa questão, até que a zona industrial de Manaus é gigantesca hoje em dia. Então, ao mesmo tempo que eles tiveram muitos acertos, eles tiveram muitos erros. Então eles acharam, por exemplo, eles só combatiam as milícias da esquerda. O problema da esquerda era a milícia armada, entendeu? Não tinham problemas intelectuais. E foi isso que eles erraram. Eles acharam que não tem problema. Ó, deixa os intelectuais, não tem problema nenhum. Então eles foram tomando espaço. Eles tomaram espaço nas universidades, eles tomaram espaço nas ONGs, eles tomaram espaço na igreja. Na igreja, eles conseguiram, assim, os caras foram dominando tudo que estava ao redor deles. Então, comendo assim. Então, de certa forma, um pouquinho. De certa forma, a direita, não que ela morreu, mas que ela ficou extremamente atrasada comparado com a esquerda, ela ficou. E ela conquistou tantas vitórias em si nos últimos tempos, né? E às vezes as pessoas olham e falam, mas tem alguma coisa errada com tudo, olha como tudo isso daqui tá. Elas sabem que tem alguma coisa errada, mas elas não sabem o que é, nem como resolver. Entendeu? Então, ficou extremamente complicado. Então, ficou extremamente complicado os acontecimentos em si, né? Então, assim, como é que eu poderia te falar? A direita no Brasil, ela começou a acordar, e a gente viu, por exemplo, nas manifestações de 2013, né? De certa forma, mas foi só da direita, bem. Tem muita gente, não foi só da direita. Realmente, não foi só da direita, mas a direita em si era grande responsável. Às vezes as pessoas eram conservadoras, entendeu? Ou liberais também, né? Que também fazem parte da direita, mas não é uma área muito que eu gosto. Tipo assim, muitas coisas que eles realmente acertaram muito, foi muito bom. Mas a questão em si é que não estava pronto, o Brasil não estava pronto para aquilo. Como assim aquilo? Eu não estava pronto para começar essa guerra intelectual, para começar tudo isso, para assim, vamos começar a tirar o que estava, né? Você não tinha a imagem de um líder, né? Por exemplo, o PT tem a imagem do Lula, claro que agora é uma imagem completamente ridícula e quebrada e virou motivo de chacota, né? Mas a direita em si, ela não tinha... Você não tinha um partido político, né? Que partido conservador, que partido político você tinha? Que a direita, o PSDB. PSDB é social-democrata. Não tem nada a ver com direita. Para quem não sabe, existe mais um tipo de esquerda. Né? É muito mais do que só comunistas. A esquerda em si, ela tem várias pernas. E uma delas é social-democratas, né?
Então o PSDB, ele é oposição ao PT, mas oposição dentro da área da esquerda. É como conservadores e liberais. Entendeu? Mas se surge um oponente, Então, eles vão se juntar do mesmo jeito. correto, Como correto. Então, por exemplo, tentaram fazer com tem muita gente que fala assim, mas o Bolsonaro, às vezes, ele mete umas gafas, ele mete uns erros. Com certeza, não tenho sombra de dúvida. Vira e mexe, ele fala algumas coisas assim, você fala, realmente, falou um pouco de bosta, né? Mas, atualmente, é a nossa única opção. Atualmente, como líder de representante da nação, não estou falando assim de prefeito, mas de representante da nação, no momento é a única opção que nós temos, certo? E ele vem, assim, fazendo o máximo que ele pode, e eu não vou reclamar dele. Tem muita gente que fala, mas olha só, você acha que tudo isso é bom? Olha só, tudo que ele tá fazendo, né? E, na minha opinião, ele tá fazendo ótimo, uma coisa ótima, né? Como é que eu posso falar? Ele tá... ele teve muitos erros, mas ele também teve muitos acertos. Muitos acertos. Então, tipo assim, na minha opinião, atualmente no Brasil é uma das melhores coisas que a gente tem, né? Melhores assim, na nossa atual situação, né? A gente teve o Enéas, que até hoje tem gente que considera que é motivo de piada. É simplesmente incrível, porque a internet mostrou quem que era o Enéas, porque na época a gente só tinha grande mídia, e eles faziam questão de colocar o Enéas como... sacrificaram o Enéas, né? Era um louco, era um fascista, e colocaram dessa forma, e a gente acabou perdendo o gênio, né? Tem algumas pessoas até que falam que era o melhor presidente que não tivemos, né? E realmente a gente trocou o Enéas por um bêbado semi-analfabeto. É triste, mas é a realidade. Entendeu? Então, tipo assim, tem muita gente que não gosta do momento. Infelizmente, a única coisa que a gente pode fazer agora é acreditar no Bolsonaro, de certa forma. Quando uma cidade pede, só trocando de assunto, pato pagando, né? Ah, mas